Josué 7. Os israelitas são derrotados por causa do pecado de Acã. Entretanto, os filhos de Israel cometeram uma transgressão na coisa amaldiçoada, pois Acã, o filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou da coisa amaldiçoada, e a ira do Senhor foi acesa contra os filhos de Israel. E Josué enviou homens de Jericó para Ai, que fica ao lado de Bet-Aven, no lado leste de Betel, e lhes falou, dizendo: Subam e vejam a região. E os homens subiram e viram Ai. E eles retornaram a Josué e lhe disseram: Não deixes que todo o povo suba, mas deixa que cerca de 2 ou 3 mil homens subam e firam Ai, e não faças com que todo o povo se fatigue para lá, pois eles são poucos. Assim cerca de 3 mil homens do povo subiram para lá, e eles fugiram diante dos homens de Ai. E os homens de Ai feriram dentre eles cerca de 36 homens, pois eles os perseguiram desde a frente da porta até Sebarim, e os feriram na descida. Por isso o coração do povo se derreteu e se tornou como água. E Josué rasgou as suas vestes, e caiu com a face em terra diante da arca do Senhor até o anoitecer, ele e os anciãos de Israel, e colocaram pó sobre as suas cabeças. E Josué disse: Ah, ó Senhor e Criador! Afinal, por que trouxeste este povo através do Jordão? Para nos entregar na mão dos amorreus, para nos destruir? Quem dera, Criador, tivéssemos nos contentado e habitado no outro lado do Jordão. Ó Senhor, o que hei de dizer quando Israel virar as costas diante dos seus inimigos? Pois os cananeus e todos os habitantes da terra ouvirão isto, e nos cercarão ao redor, e extirparão o nosso nome da terra, e o que tu farás para com o teu grande nome? E o Senhor disse a Josué: Levanta-te, por que jazes tu sobre a tua face? Israel pecou e eles também transgrediram o meu pacto que lhes ordenei, pois até mesmo tomaram da coisa amaldiçoada, e também roubaram e dissimularam, e colocaram-na entre os seus próprios apetrechos. Por isso os filhos de Israel não conseguiram se manter de pé diante dos seus inimigos, mas viraram as suas costas diante dos seus inimigos, porque estavam amaldiçoados. Tampouco continuarei eu convosco, salvo se destruirdes o amaldiçoado dentre vós. Levanta-te, santifica o povo e diz: Santificai-vos para amanhã, pois assim diz o Senhor e Criador de Israel: Há uma coisa amaldiçoada no meio de ti, ó Israel. Tu não poderás se pôr de pé diante dos teus inimigos, enquanto não retirardes a coisa amaldiçoada do meio de vós. Pela manhã, portanto, vós sereis trazidos segundo as suas tribos? E será que a tribo que o Senhor tomar virá segundo as suas famílias? E a família que o Senhor tomar virá pelas suas casas? E a casa que o Senhor tomar virá homem por homem? E será que aquele que for apanhado com a coisa amaldiçoada será queimado no fogo, ele e tudo o que possui? Pois transgrediu o pacto do Senhor, e porque praticou loucura em Israel? Assim Josué levantou-se de manhã cedo e trouxe Israel pelas suas tribos, e a tribo de Judá foi tomada. E ele trouxe a família de Judá, e tomou a família de Zerá, e ele trouxe a família de Zerá, homem por homem. E Zabdi foi apanhado. E ele trouxe a sua casa, homem por homem. E Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, foi apanhado. E Josué disse a Acã: Filho meu, eu te rogo, dá glória ao Senhor e Criador de Israel, e faz uma confissão a ele. E me diga agora o que fizeste, não o escondas de mim. E Acã respondeu a Josué e disse: Em verdade pequei contra o Senhor, o Criador de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa veste babilônica, e 200 siclos de prata e uma cunha de ouro que pesava 50 siclos, eu os cobicei e os apanhei, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata embaixo dela. Então Josué enviou mensageiros, e eles correram até a tenda, e eis que aquilo estava escondido na sua tenda, e a prata debaixo dela. E eles pegaram tudo do meio da tenda e trouxeram até Josué e até todos os filhos de Israel, e os puseram diante do Senhor. E Josué, e com ele todo o Israel, tomaram a Acã, filho de Zerá, a prata, veste e a cunha de ouro, os seus filhos, as suas filhas, os seus bois, os seus jumentos, as suas ovelhas, a sua tenda e tudo o que ele possuía, e os trouxeram até o vale de Acor.
E Josué disse: Por que nos perturbaste? O Senhor te perturbará nesse dia. E todo o Israel o apedrejou, e os queimaram no fogo depois de os terem apedrejado. E levantaram sobre ele uma grande pilha de pedras até os dias de hoje. Assim o Senhor se voltou do ardor da sua ira. Por isso o nome daquele lugar foi chamado Vale de Acor até este dia.